que esses equívocos, ele muitas das vezes geram falhas operacionais e uma bola de neve, onde você troca um componente, coloca outro componente novo e daqui a determinado tempo aquele equipamento, aquele componente ele volta a falhar novamente. E ele volta a falhar sem ele ter atingido a sua vida útil. A vida útil pelo qual ele foi projetado. Ok? Quando um componente ele não trabalha, ele não opera dentro de um prazo de vida útil pelo qual ele foi projetado, muito provavelmente algo errado está acontecendo. E é necessário que o especialista de hidráulica ele tenha conhecimentos suficientes para aplicar agora uma metodologia que muitas das vezes é até metodologias rápidas de serem aplicadas, e ele então, com baixo custo, tá? E ele então consegue evidenciar, ok? Quais são as possibilidades de origem daquele evento está acontecendo. Com isso é possível aumentar a confiabilidade dos sistemas hidráulicos industriais. Então, observem algo que está sendo dito para vocês. Nós acabamos de falar de interpretação normativa e acadêmica. Nós também estamos falando de ensino, ok? Do ensino, da informação. E nós estamos também falando de que é necessário aumentar a confiabilidade para que, então, eu tenha economia, para que eu tenha ganhos financeiros, tá, ok? Para que eu seja mais eficiente, para que eu tenha uma excelência em prestação de serviço, para que eu ganhe mais contratos e para que, então, o meu business, meu negócio aumente. Bem, se nós estamos falando de indústria 4.0 ao redor do mundo, e eu não vejo indústria 4.0 acontecer sem os especialistas, ok? Sem especialistas de hidráulica industrial, não vejo isso acontecer. Mas vejo uma escassez de especialistas da indústria, não só aqui no Brasil, mas também ao redor do mundo. Eu também vejo a educação não ser ampla para realmente fomentar mão de obra realmente especialista. Okay? Como eu disse, não se forma um especialista da noite para o dia, nem do dia para a noite. Tá? Então não é qualquer nível de treinamento, qualquer nível de curso que você vai fazer com que uma pessoa se torne especialista de hidráulica industrial. Eu, por exemplo, eu tenho uma metodologia que são 4 níveis de certificações. A minoria dos meus alunos atinge a 4ª certificação, que é a certificação de supervisor de hidráulica. A maioria param antes. Por quê? Porque não é simples. Tem o seu preço a pagar, tem os seus desafios de estudo, de gestão, de estudo, aonde eu preciso me dedicar. Se eu quero conquistar, se eu quero me vender para o mercado, se eu quero obter bons resultados, eu preciso me dedicar para que então isso venha a acontecer, ok? E eles param. Então, nós falamos de diagrama, interpretação, que eu também preciso entender quando uma documentação está querendo conversar comigo, mas ela não está adequadamente normatizada, ou isso é um erro. Se eu seguir nesse nível de comunicação, eu tendo a ir pelo caminho errado, ok? Eu vou estar sendo seduzido pelo sucesso, eu estou sendo enganado, tá? E muitas vezes por isso é porque eu também não passei por uma educação de competência de forma normatizada, por isso eu não consigo interpretar isso e eu não consigo então trazer soluções, porque falhas acontecem e eu não consigo entender que é uma mangueira que está posicionada em um lugar errado, que ela não deveria estar, ok? Imagina que seja um projeto especial em que um pórtico ou pórtico P esteja recebendo um outro tipo de ligação que não seja a linha de pressão. E aí imagine-se que não evidenciaram isso na documentação e o técnico então olha e vê, pô, quem tem que estar aqui é a linha de pressão, não é a linha que está. Isso é um erro. E aí o cara vai lá, vê, conecta e bota para funcionar. Aí vamos pensar que ali tem uma certa pressão, uma certa fluidez, fluido, vazão ali adequada, porém não é a função adequada, não é o local correto e durante variáveis do percurso da máquina, aquele ponto ele vai então não ser alimentado de acordo com os parâmetros do projeto e aquele equipamento vai falhar em determinado ponto da sua curva de potência e não em todo o seu desempenho, e não em toda a necessidade de operação, mas de um ponto específico da sua necessidade. E aí o que vai acontecer? Falhas acontecem,
se danifica algo, se danifica algo, se danifica e se troca, se troca, se troca de forma repetitiva, aonde componentes são trocados de forma rotineira, ok? E é isso que precisa ser evitado. Bem, então como aprender a interpretar diagramas de forma rápida, né, e de forma correta, ok? Em situações totalmente críticas. Então eu preciso dar uma resposta de análise de falha e troubleshoot, e eu preciso também orientar ao departamento de planejamento e controle de manutenção, ou eu também posso orientar a engenharia, caso eu não seja da engenharia. Se eu for da engenharia, eu já atuo. Se eu não for, eu posso orientar a engenharia para, então, proceder de acordo com a análise que eu estou fazendo como especialista de hidráulica, que é uma análise baseada de forma acadêmica, baseada em metodologias, baseada e comprovada academicamente ao redor do mundo. Tá? E como fazer isso? Não tem outra forma, senão o primeiro passo eu preciso entender das normas, eu preciso entender técnicas, eu preciso compreender metodologias. Eu não posso ficar somente em cima da chave inglesa, em cima do maquinário, eu não posso somente ficar apaixonado ali pelo equipamento, mas eu preciso também interpretar, dominar e entender normas, para que agora, quando eu olhar o equipamento, eu vou ter a mente do projetista e eu vou entender por que tal componente foi colocado naquele devido ponto. E se aquele componente ele vier a ter uma falha de confiabilidade, ou seja, ele vier a ter uma perda de desempenho, ok? Em que momento essa perda de desempenho vai ser caracterizada uma falha? Em que momento eu vou ter uma quebra e em que momento eu vou ter uma pane? Então eu preciso interpretar esses conceitos para que eu consiga descobrir causas raízes de falhas. Porque senão pane, quebra, falha, tudo isso não está na sua devida gaveta para mim, eu não consigo interpretar corretamente. Então as metodologias, as técnicas de análise de falhas e troubleshoot, elas são fundamentais para o aprendizado, elas são fundamentais para tomadas de decisões assertivas. Eu não posso ficar querendo só tomar decisões porque eu tenho 35 anos de experiência. E muito menos vocês que estão começando, muitos estão começando agora, vão querer tomar decisões quando tiver 35 anos de experiência. Não é assim. Vocês podem antecipar em conhecimento, vocês podem antecipar em informação, ok? O expertise, o know-how de vocês vai vir com o tempo, ok? Mas o ganho de conhecimento, de informação, vocês conseguem antecipar através do conhecimento de forma normatizada e de forma padronizada, ok? E aplicando isso a cada dia. Então, além da ISO 1219, o especialista em hidráulica ele necessita dominar conceitos também de confiabilidade e de mantenabilidade, ok? Então, é necessário se obter conhecimento da área de confiabilidade e também da área de mantenabilidade, tá ok? A manutenção centrada em confiabilidade para sistemas hidráulicos industriais, que é o RCM, toda vez que se fala, pessoal, em confiabilidade, é necessário se falar em tempo. Tá? É o tempo em que aquele componente ele vai trabalhar, tá? Sem ter o risco de atingir, ok? Uma perda de eficiência e que essa perda de eficiência possa impactar na funcionalidade do sistema, do circuito ou na funcionalidade do seu próprio componente. Isso é confiabilidade. Para vocês terem uma ideia, muitas válvulas, quando nós compramos essas válvulas dos fabricantes, elas vêm no seu datasheet informando prazos de confiabilidade e informando também testes de confiabilidades que podem ser realizadas nessas válvulas. Tá? De forma de que se eu estiver tendo uma perda interna, que é nada mais nada menos o aumento do vazamento interno do componente, eu consiga interpretar, captando insights de dados, ok? E através desse insight de dados, eu consiga entender, compreender que aquele componente ele está tendo uma diminuição da sua eficiência e que provavelmente daqui a
X tempo, ele vai ter a sua confiabilidade comprometida. Com isso, eu posso orientar o setor de PCM, Planejamento e Controle de Manutenção, para fazer uma parada programada da máquina, né, e gerenciada do maquinário, sem eu ter custos. E assim eu consigo planejamento, eu consigo eficiência, simplesmente porque eu possuo um conhecimento avançado com diz respeito à gestão de sistemas hidráulicos com foco à manutenção centrada em confiabilidade, que é o RCM. Nós vamos estar falando também sobre isso. E nós não vamos ficar, pessoal, só com data show, com coisas dentro de data show. Nós vamos tratar de diagramas, simbologias, nós vamos construir diagramas, nós vamos fazer cálculos aqui, ok? Mas não adianta a gente começar de uma forma equivocada. É necessário a gente começar corretamente para que a gente ganhe, para que a gente avance, ok? Não adianta querer já colocar a mão e começar com diagramas avançados, desenhos, diagramas, simbologias, se eu não consigo entender como que essas simbologias se comunicam e a importância e a necessidade de ter os conceitos técnicos e normativos trabalhando ao meu favor, trabalhando a trazer benefícios para o meu bolso, a trazer benefícios à minha competência, ao meu desenvolvimento profissional dentro da indústria. Tá? Então, não somente o chamado, né, não somente o aprendizado, aliás, se torna acelerado, como o nível da qualidade do ensino também se torna de alto valor de mercado, quando nós dominamos normas, quando nós dominamos metodologias e técnicas comprovadas de forma mundial, de forma acadêmica e com mais assertividade.